uma vez para as nossas aulas. E hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre revisão sistemática. Então nós vamos fazer uma série de aulas justamente falando de pesquisa de revisão sistemática, como interpretar uma revisão sistemática, como que a gente lê uma revisão sistemática. E eu acho que para isso, Diego, obrigada mais uma vez por você estar com a gente. Eu acho que a gente precisa retomar um pouquinho para a gente lembrar o que é a revisão sistemática, né? Então, falar um pouquinho sobre a revisão e daí a gente parte para a nossa pesquisa das revisões sistemáticas. Combinado. Então, olá a todos novamente. Se vocês se lembrarem, nós estamos montando uma pirâmide de evidência, que lá no topo da pirâmide estão os trabalhos, estudos que têm a melhor certeza de evidência, ou seja, que mais se aproximam da realidade. E se vocês perceberem, o que acontece? Quanto mais para o topo da evidência, mais o conteúdo contém o estudo de baixo. Então, os trabalhos de base vão sendo utilizados para gerar conteúdo para os trabalhos de cima, que por suas vezes vão subindo na pirâmide. Então, a gente conversou nas últimas aulas sobre os resumos organizados por especialistas, consensos e guidelines. Está lá no nosso topo. Qual que é o conteúdo deles? São as revisões sistemáticas. Então, agora a gente vai, como se a gente estivesse tirando a organização feita pelo especialista, e a gente vai descer um degrau na pirâmide, que para muitas pessoas é o topo ainda, e nós vamos dar uma olhada nas revisões sistemáticas. O que seriam revisões sistemáticas? Revisões sistemáticas são tipos de estudo que têm uma metodologia específica para mapear a literatura e chegar a uma evidência com uma melhor certeza do que um estudo individual. Então, o conteúdo de quem faz uma revisão sistemática não são participantes, pessoas físicas. São outros estudos, ensaios clínicos, por exemplo, que tinham participantes. Então, por exemplo, eu faço um ensaio clínico randomizado no meu centro, sobre um determinado assunto, uma determinada intervenção, e apresento meus dados na literatura. Aí você, Camila, faz no seu centro um outro estudo semelhante, com participantes semelhantes, uma intervenção semelhante, e chega no resultado. O mais provável é que os nossos resultados não sejam idênticos. Eles variam. Eu tenho o erro amostral, eu tenho erros aleatórios, eu tenho meus intervalos de confiança, os desvio padrão, tal. Aí alguém publica um terceiro, um quarto, um quinto. O que é uma revisão sistemática? É um grande guarda-chuva que inclui todos esses estudos e tenta combiná-los, podendo fazer uma síntese qualitativa ou quantitativa. Então, o primeiro passo de uma revisão sistemática é você ter um projeto, um pico, muito bem organizado. Então eu preciso definir muito bem qual que é a população que eu vou procurar, de qual doença eu estou falando, quais são os participantes, os pacientes com essa doença, se é homem, mulher, se tem idade, só adulto, criança, gestante, não gestante, qual doença eu estou falando, qual o critério diagnóstico que foi utilizado para aquela doença, para que eu consiga uniformizar, tentar diminuir o máximo possível a heterogeneidade, deixar o máximo possível homogêneo o agrupamento do estudo. Definir o meu P, eu preciso definir qual que é o meu I, qual que é a minha intervenção. Eu posso fazer um grupo de intervenções parecidas, ou eu posso fazer intervenções muito específicas. Por exemplo, eu posso considerar um grupo de antihipertensivos, ou eu posso considerar apenas uma classe de antihipertensivos. O C, com quais comparadores eu vou querer comparar essa intervenção, e quais desfechos eu vou procurar, né? E sempre lembrando, a gente sempre busca desfechos focados no paciente, mortalidade, evento adverso, qualidade de vida. Então, uma vez que eu defini esse meu pico, eu vou para o segundo passo da revisão sistemática, que é elaborar uma estratégia de busca muito sensível, que consiga enxergar a literatura como um todo e não perca nenhum trabalho. Eu não posso perder estudo, porque a hora que eu perco um estudo, que eu não incluo na minha revisão um estudo que tem critério de inclusão, eu estou perdendo informação. É como se eu estivesse fazendo um estudo primário sem pacientes, estou perdendo o paciente, né? Eu randomizei e perdi. Eu perdi informação, então eu não posso perder o estudo. Então, para isso, a estratégia de busca precisa ser ampla. O que é uma estratégia de busca bem feita numa revisão? É uma estratégia de busca que mapeie todas as bases de dados, Medline, Cielo, Lilac, Embase, bases de dados não científicas puras, literatura cinzenta, Google, base de indústria farmacêutica, base de protocolos de ensaios clínicos. Eu preciso consultar os especialistas,
Então isso é a estratégia ampla. Para quê? Para que eu consiga abraçar todos os estudos. E aí o que a revisão faz? Ela agrupa e ela vê se, para aquele desfecho específico, qual que é o comportamento daquela intervenção. Para esse estudo sozinho, por exemplo, tinha benefício. Para esse aqui não tinha. Para esse aqui tinha. E se eu juntar tudo, o que acontece? É como se eu estivesse fazendo um novo ensaio clínico com N muito maior. Então, cada estudo individual tem 100, 200, 300 pacientes, ou até menos, 20, 30. A hora que eu agrupo, e esse agrupamento precisa ser muito criterioso, não adianta, eu posso agrupar qualquer coisa que eu quiser numa meta-análise, mas eu preciso ser criterioso no meu pico. A hora que eu agrupei um pico semelhante, agora eu consigo ter uma visão global do que está acontecendo. E é por isso que a revisão sistemática tem uma melhor certeza de evidência do que um estudo isolado. O estudo isolado é daquele centro, com aquela população. A revisão sistemática é como se fosse um grande guarda-chuva que eu estou vendo o que está acontecendo em vários países, com vários pacientes. E por fim, o último passo da revisão sistemática é avaliar a certeza daquela evidência. Para quê? Porque esse conjunto de informações e certezas vai servir para o especialista montar aquele grau de recomendação e nível de evidência que a gente viu. Se é um A, se é um B, é daí que ele determina qual que é a certeza. Então, sabendo disso, onde que nós vamos usar uma revisão sistemática? Se eu não tiver acesso a um consenso que contém essa revisão, e eu quiser ler minha revisão e decidir se eu vou tomar vou usar, não vou usar, uma medicação nova, um tratamento novo. Por isso que é fundamental a gente ter noção do que é. Revisão sistemática é o topo da pirâmide. Está lá em cima, é um dos melhores trabalhos que tem, mais confiáveis. Tá? E é fundamental de saber agora encontrá-lo. Então é isso que a gente vai fazer agora. Nós vamos ver como que a gente faz essa pesquisa, né? Aonde a gente encontra, qual é o método que eu monto a minha pesquisa para eu ter acesso a uma boa revisão sistemática. Isso aí, vamos lá, vamos ver agora no computador, na prática, como a gente encontra a revisão sistemática de vários assuntos. Diego, então mostra pra gente como que a gente faz uma pesquisa para a gente encontrar uma boa revisão sistemática. Então vamos lá, a gente vai mostrar agora aqui para vocês, na prática, duas ferramentas, dois buscadores, né? Um que é uma base de dados propriamente dita de revisões, que é a central da Cochrane, e o outro que é um metabuscador, que é uma página que vai mapear diversas outras bases de dados na nossa busca daquela revisão sistemática que vai responder a nossas perguntas que a gente não encontrou num consenso, num guideline. Então vamos começar aqui por uma base que já nos é familiar. Quem assistiu às aulas anteriores viu a gente utilizando, que é o Trip Database. O endereço é esse, ó, tripdatabase.com. E aí nessa página inicial eu vou clicar aqui, ó, na segunda beta, que tem a palavrinha pico. Pico que também a gente já está familiarizado, né? Que é o mnemônico para a sigla para população, intervenção, comparação e desfecho. Numa busca inicial, a gente vai se limitar aqui a só usar a letra P, que é a população, ou seja, a doença que eu estou buscando. E a gente vai usar o nosso exemplo já utilizado do Covid. Nesse começo aqui, que a gente está se familiarizando ainda, vamos começar a escrever só o nome da doença. Tem que ser em inglês, e mais para frente eu vou ensinar vocês como é que a gente busca usando o Mesh. Mas por enquanto, se você só escrever o nome da doença, já é suficiente, tá? Então, clica no pico, população, coloca o Covid e manda buscar. A base vai rastrear diversas revistas científicas, diversas outras bases de dados, como o Medline, e ele vai ranquear aqui para a gente um total de 12.174 resultados. Do lado esquerdo, se você lembrar, a gente tem a pirâmide da evidência, né? Lembra? Eles estão separados por tipo de estudo. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em revisão sistemática. Hoje existem disponíveis existe disponível um total de 735 revisões sistemáticas que envolvem de uma forma ou outra a Covid-19. E aí agora aqui começa um trabalho de formiga mesmo, de você ir olhando os títulos na tentativa de encontrar o que você quer. São 735 títulos, né? Então não é tão simples assim, não é tão rápido. Você vai precisar investir um dia, eventualmente 2, para olhar com calma todos os títulos. Você pode mudar
a sensibilidade ou a apresentação dos dados. Clicando aqui em qualidade, que é como está organizado, a gente pode mudar, por exemplo, a data. Eu vou olhar dos mais recentes para os mais tardios. E se você quiser não ter tantos resultados, você pode mudar, né? Então você coloca uma intervenção aqui que você queira pesquisar especificamente, como o nome de uma medicação, uma intervenção como intubação orotraqueal, o corticoide, a cloroquina, que ele vai te diminuir a quantidade de resultados. Você pode ir para a sua revisão. Então eu vou pegar aqui uma revisão, né? Só para a gente dar uma olhada. Vou voltar aqui no como estava apresentado por relevância. E a gente vai dar uma olhada. Vou pegar aleatoriamente aqui uma revisão, né? Então, por exemplo, uma revisão sistemática que avalia os inibidores de renina-angiotensina na COVID. Você clica aqui e ele vai te direcionar para o texto da revisão. Aí o acesso a esse texto em si vai depender se a sua conexão paga ou não paga, se você tem acesso ou não ao conteúdo integral. Mas aqui você já conseguiria dar uma olhada nos métodos, nas conclusões dos autores, onde ela foi publicada, você tem aí acesso à sua revisão. Esse seria o Trip Database. Uma outra base, que essa eu recomendo fortemente que vocês naveguem, explorem, porque é onde estão revisões de fato, de grande qualidade, não que em outros lugares não tenham, mas aqui há grandíssimas chances de a revisão ser muito bem feita, porque os critérios da Cochrane para você publicar uma revisão são muito rigorosos. Então é aqui onde a gente vai investir nosso maior tempo. A gente vai entrar na biblioteca da Cochrane, que é o Cochrane Library, né? O nome é Central, a base de dados da Cochrane, e você acessa a Central por meio da biblioteca da Cochrane. E aí, então, o nome aqui, né? Cochrane Library, né? bibliotecainglês.com. A gente vai clicar aqui à direita, em cima, em busca avançada. A gente não vai pesquisar direto na caixa de busca. A gente vai clicar em busca avançada. Na nova tela que se abrir, eu vou ter algumas abetas aqui em cima. E olha que interessante, a última beta, a quarta beta aqui, é de novo o Pico, que a gente já está começando a ficar familiarizado e já está aprendendo a usar. A Cochrane, diferente do Trip Database, ele não separa as 4 letras. Você pode pesquisar direto aqui. Então eu vou escrever aqui COVID, e o que vai acontecer? A Cochrane vai me dar já os termos padronizados que envolvem a COVID. Então você vai olhando aqui, ver se você encontra o que te interessa. Cuidados com COVID, COVID crônico e tal, e aí eu encontro aqui, o mais genérico possível, por exemplo, COVID-19. E eu clico. Quando eu clico aqui, ele me coloca o termo oficial no campo de busca e me dá algumas opções. 2 eu quero que vocês usem. A primeira é esse lookup aqui, que a gente vai expandir os termos. E a próxima é a busca propriamente dita, que é o run. Então vamos clicar primeiro aqui no lookup. Então vejam que interessante. Ele vai abrir para a gente subgrupos da COVID-19, já numa tentativa de me permitir triar melhor o que eu quero. Então ele dá sugestões do que eu poderia estar interessado, né? Então você dá uma olhada aqui se era realmente aquilo, por exemplo, tem testes para COVID, eu tenho a vacina para COVID, eu tenho os exames envolvidos em COVID, eu tenho separado por COVID grave, COVID suspeito, COVID moderado, tá? Então eu tenho subgrupos aqui. Na parte do meio, ele me dá uma busca mais ampla, que seria tudo que tem genérico de COVID, e na parte de baixo, subgrupos mais específicos e buscados. O grave, o moderado, a exposição e o suspeito. Então você pode ou ir direto no grande grupo, ou ir, por exemplo, num subgrupo que te interesse. Então eu vou clicar aqui no grande grupo, COVID, infecção genérica pela COVID-19. Poderia também ter clicado, vou fechar aqui, no run, que ele me buscaria da mesma forma. Vamos primeiro fazer esse aqui. Eu cliquei nesse grupo aqui, e ele vai me pormenorizando, tá vendo? Então dentro de infecção de COVID, agora eu tenho aqui, COVID-19 genérico, SARS-CoV, tenho mais doenças, tá vendo? Ele vai te abrindo mais leques para você procurar. Então, infecção de cabeça e pescoço, associação de infecção óssea, tudo dentro da COVID. Você pode ir entrando nesses subgrupos. Infecções abdominais,
partes moles. Então você tem vários subgrupos dentro do grupo COVID. E aqui não tem fim, você vai indo até achar o que você quiser. Não quero tão pormenorizado, eu quero algo mais genérico. Então vamos lá, então a gente vai fechar aqui e vai no buscar. Quando ele me busca, o que ele me faz? Ele me traz todas as revisões Cochrane do tema, eu tenho 32 para no pico P COVID-19. Tá? Aqui na esquerda, de novo, ele me dá uma outra triagem. Então, só Covid, exposição, suspeito, profissionais da saúde, educação, tal. Aqui, possíveis intervenções relacionadas à Covid. Então, se eu tinha dúvida no pico, agora ele me deu quais são os Is, né? Então, antimicrobianos, o zinco, o corticoide e os desfechos, né? Eu posso saber Covid, eventos adversos, qualidade de vida, morte por todas as causas. Então vejam, o que a Cochrane faz para a gente? A hora que você põe o P do pico e manda buscar, ele me permite buscar por subgrupos ou por intervenções. Então eu posso ler uma por uma aqui os títulos, ver o que me interessa na grande lista. 32, você consegue fazer isso de forma muito rápida. Se você já souber o que você quer, por exemplo, quero saber sobre corticoide em Covid. Cliquei aqui em corticosteroide. Ele vai me dar o que tem de mais relevante no assunto. Então eu tenho revisões, uma revisão de 2021, agosto, há um ano, sobre corticoide sistêmico no tratamento da Covid-19. Tem uma recente, agora de março, sobre corticoide inalatório. Tenho sobre alterações de olfato. A gente vai vendo. Vou pegar aqui só para dar uma olhadinha aqui. Systematic corticosteroides. Então, corticoides sistêmicos para Covid. E a hora que eu clico, ele vai me levar para a revisão mesmo da Cochrane sobre o tema. Ele me abre a revisão. A Cochrane tem uma apresentação em português, isso é super interessante, são vários idiomas, inglês, espanhol, francês. Essa tradução não é uma tradução automática, ela de fato foi feita por alguém bilíngue, né, especialista nos dois idiomas, nativo no inglês ou no português e fluente no outro idioma. E ele te dá aqui, né, como foi a introdução, os métodos de busca e os principais resultados, e aí você consegue ler o resumo. A Cochrane libera muitas das suas revisões e você consegue ler. Suponha que você não achou o que você queria, ele te dá o campo aqui, ó, pico de novo. Você pode agora pormenorizar qual população você estava procurando, lembra? Para adequar ao meu paciente, os octogenários, paciente jovem. Eu posso ver dentro da intervenção o que eu tenho disponível, com quais comparadores foram feitos, placebo, com outro corticoide, com tratamento usual e os desfechos, né? Mortalidade. E aí, daqui vai ser uma próxima aula para a gente, mas vejam que interessante como tem muita opção para a gente buscar. Em resumo, nós apresentamos para vocês dois sites, né? Duas bases de dados, dois buscadores. O Trip Database, que eu busco pelo pico, e ele me ranqueia as evidências, eu clico em revisões temáticas, ou a Central, que eu também consigo buscar pelo pico, e ela me organiza de muitas formas para que eu possa ir lá naquela informação que é mais relevante para o meu paciente. Era isso que tinha para apresentar para vocês, eu passo aqui para a Camila concluir para a gente. Obrigada, Diego, mais uma vez, eu acho que foi super útil, né? Todo mundo que não quer só ser pesquisador, mas que quer pesquisar alguma coisa para trabalhar e para colocar, né, em prática o melhor da medicina e o mais atualizado, né, em relação à medicina baseada em evidência, com certeza está aproveitando muito. E a gente vai continuar as nossas aulas ainda falando de revisão sistemática para os próximos encontros que a gente tiver. Obrigada, Diego. Agradeço demais. Na nossa próxima aula, a gente vai pegar uma dessas revisões e vai aprender a ler, né? O que a gente tem que prestar atenção e como que a gente lê e interpreta uma revisão sistemática. Até a próxima. Tá ótimo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.